Toda empresa passa por uma jornada de compra, uma jornada comercial. O seu paciente, o seu cliente, ele passa por essa jornada. E essa jornada, ela é a seguinte: você tem primeiro a prospecção, depois a qualificação desse paciente, depois você tem a apresentação, depois você tem a etapa da negociação e finalmente você chega ali no fechamento e em seguida o follow-up. Vamos lá, como é que isso encaixa dentro da área da saúde? Como é que isso encaixa na medicina? Prospecção, você tem posicionamento digital, indicação, você tem várias formas, o próprio plano de saúde é uma forma de você prospectar paciente, que inclusive é a mais utilizada por todos os médicos. Então você tem várias formas de fazer essa prospecção. E aí a gente entra na qualificação. Quem faz a qualificação hoje? O seu atendimento. A sua secretária hoje, ela faz essa qualificação do paciente, ela faz essa recepção do paciente que chegou de uma prospecção ou de uma indicação. Depois, você vai fazer o quê? Esse paciente vai na consulta e você vai fazer uma apresentação para ele de proposta. É uma apresentação de tratamento, o tratamento mais adequado para ele. Depois dessa apresentação, muitas vezes inicia uma negociação. Ele fala, tá caro, mas não vou fazer agora. E se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo, tem outros recursos. Então, isso é uma negociação, porque você está fazendo uma venda para esse paciente. Depois dessa negociação entra um follow-up, o fechamento, porque o fechamento, ele é a etapa onde finalmente você vai concluir aquela transação, você vai concluir aquela venda. E depois, em muitos casos, que o paciente não fecha nesse primeiro momento, você vai entrar num período de follow-up, que é você acompanhar esse paciente até ele fechar ou não fechar esse tratamento. Esse acompanhamento é necessário para você lembrar ele. Mas eu quero te falar especificamente de um item aqui nesse vídeo, que é o seguinte: a etapa da qualificação. Agora que eu te mostrei exatamente como são as etapas da jornada de compra, você e a sua própria secretária também conseguem identificar aonde que ela está nesse meio, nessa jornada de compra, qual o papel dela nisso tudo, ou se você tem alguém que faça esse acompanhamento comercial, de forma mais comercial, não com o intuito só de atender, mas também ser esse comercial, é justamente nessa etapa da qualificação, que é uma etapa importantíssima, porque muitas pessoas não são qualificadas, outras são qualificadas. Isso precisa ser medido, isso precisa ser tratado em algum momento. E, eventualmente, tem até algumas pessoas que chegam desqualificadas, mas é possível qualificá-las para uma consulta, para um tratamento. Ali trabalhando alguns scripts de venda, alguns conceitos de venda, é possível sim transformar esse paciente desqualificado num qualificado. É possível também, nessa etapa da qualificação, você entender se esse paciente tem plano de saúde ou não e, eventualmente, até direcionar ele para uma consulta particular, porque às vezes é o melhor caminho para ele, para esse paciente. Então, o objetivo desse vídeo é trazer essa clareza desse ponto que sim, a secretária ela faz parte da jornada de compra. E todas essas partes da jornada de compra são importantíssimas. Todas. E todas elas precisam ser sempre melhoradas e otimizadas. A etapa da qualificação não é diferente disso. Então, se isso fez sentido para você, se esse vídeo clareou a sua cabeça sobre como que a sua clínica, o seu consultório, você como profissional autônomo, tem uma jornada de compra e a sua secretária faz um papel importantíssimo dessa secretária, compartilha isso, compartilha com um colega. Se você acha que tem um colega que precisa ouvir isso, compartilha com ele também, que vai ser muito bom. Só de ter essa mente clareada para isso, você já começar a enxergar uma jornada de compra que esse paciente percorre, você já começa a conseguir otimizar esses processos e entender aonde que você precisa atuar, aonde que você precisa melhorar. Fechou? Então, grande abraço!